Fala rapaziada, vai começar a Libertadores 2024 e esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos analisar aqui grupo a grupo, qual brasileiro se deu melhor, qual se deu pior, quais confrontos podem ser mais difíceis, quais vão ser moleza para os brasileiros. Enfim, vamos fazer aqui uma análise completa dos grupos da Libertadores. Antes de começar o vídeo, já vou pedir aquela moral de sempre para vocês. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, deixar sua opinião aqui nos comentários também, quero ouvir de você, o que você acha. E claro, seguir minha página lá no Instagram, Fino da Bola, só joga lá que você vai achar, certo? Então, aquela moral de sempre e vamos embora começar o vídeo. Seguinte, pra mim, já adianto, todos os brasileiros são favoritos, todos devem se classificar e todos devem se classificar em primeiro. O Brasil financeiramente tem muito poder na América do Sul, por bola, por elenco, enfim. Para mim, todos os brasileiros se deram muito bem no sorteio. Para mim, todos os grupos ok. E quando eu digo ok, para mim não tem nenhum grupo baba, aquele grupo que os brasileiros vão passar fazendo 18 pontos, como a gente viu o Palmeiras, por exemplo, nas últimas edições, atropelando todo mundo, pegando os times realmente muito fracos. E também não tem nenhum grupo da morte onde corre o risco de algum brasileiro se complicar. Claro, tem jogos difíceis, adversários tradicionais, mas eu acho que todos os brasileiros são favoritos a passarem primeiro nos seus grupos. E por isso, para mim, não tem nenhum grupo da morte, mas também não tem nenhum grupo babas, que o sorteio foi bem equilibrado. E por isso eu acho que eu digo que todos os brasileiros pegaram grupos ok. O meu sistema de análise é o seguinte: obviamente eu não assisto todos os jogos dos campeonatos sul-americanos, dos times que estão na Libertadores, por vários motivos. Primeiro, por interesse mesmo, e segundo, por falta de tempo, não dá pra gente assistir tudo, e também por causa de transmissão aqui no Brasil, enfim. Então, a minha análise vai ser baseada em elenco e resultados, apenas isso. E claro, tradição, camisa, história na Libertadores, enfim, esse conhecimento, né? Mas, vamos lá, eu separei aqui basicamente todos os times da Libertadores, dos grupos que tem os times brasileiros. E separei em 3 tópicos aqui, né? Primeiro, elenco. Eu sou uma pessoa que gosto muito, particularmente toda a edição de Libertadores, de dar uma olhada nos elencos dos times que vão jogar, porque a gente sempre acha uma figura ou outra daqueles gringos que passaram pelo futebol brasileiro. Às vezes jogou no seu time, jogou no rival, às vezes você sente saudade, às vezes não. Aquela peça que você para e pensa assim, pô, onde esse cara tá? Que ele jogou aqui no meu time 3 anos atrás. Então, talvez ele esteja na Libertadores e talvez vai enfrentar o seu time na Libertadores. Então, eu separei alguns nomes aqui muito interessantes de jogadores que vão enfrentar os times brasileiros nessa edição. Posição, desempenho até agora nos seus campeonatos nacionais de 2024. O nosso campeonato ainda não começou, mas alguns campeonatos já começaram. Praticamente todos os campeonatos já começaram. E também a posição, o resultado dos times na temporada passada, de 2023, que é o mais perto que a gente tem aí. Então, essa vai ser minha análise. Não tô falando aqui de esquema tático, de bola, até porque não acompanho, não sei, não vou falar algo que eu não sei. E vou te falar, 90% aí dos comentaristas que estão falando também não assistem. Eu tô sendo sincero com vocês, minha análise é apenas em elenco, jogadores que eu conheço e resultado. Enfim, vamos passar aqui então por todos os grupos, começando pelo grupo A, grupo do Fluminense, grupo do atual campeão da Libertadores. Vou passar pelos 3 times, depois eu falo o meu panorama geral, o que eu acho desse grupo. Começando pelo Cerro Porteño, um time que tem o Iturbe, ex-Grêmio, o Edu, aquele centroavante ex-Brusque, ex-Cruzeiro, ex-Curitiba. Churin, também centroavante, ex-Grêmio. Pires da Mota, jogou no Flamengo. Eduardo Brock, ex-Cruzeiro. E o goleiro Jean, aquele que fez alguns gols de pênalti, ex-Atlético Goianiense. Alguns nomes conhecidos aí do futebol brasileiro. É o atual 5º colocado do Campeonato Paraguaio 2024 e foi vice-campeão paraguaio ano passado, em 2023. O Alianza Lima vem com Hernan Barcos no comando do seu ataque, o centroavante, o Pirata, ex-Palmeiras, ex-Grêmio, ex-Cruzeiro, já experiente, está com quase 40 anos aí, tá no ataque do Alianza Lima, que é o 6º colocado no Campeonato Peruano dessa temporada e foi vice-campeão em 2023. E fechando o grupo, o Colo-Colo, que é um time que vem da pré-Libertadores, tirou o Godoy Cruz e o Trinidense na pré-Libertadores, e de nomes conhecidos da torcida vascaína, vai lembrar muito bem de Léo Gil e Palácios, dos jogadores que estão no elenco do Colo-Colo para essa Libertadores, além, claro, de Arturo Vidal, que voltou, ex-Flamengo, ex-Atlético Paranaense, também está lá e vai jogar Libertadores. É o atual 4º colocado do Campeonato Chileno, foi 3º no ano passado e é o atual campeão da Copa do Chile. Cara, muita gente tá tratando esse grupo como se fosse uma baba pro Fluminense, como se fosse muito fácil, um grupo muito dos mais fáceis. Obviamente, como eu falei, todos os brasileiros para mim vão passar e vão passar em primeiro.
Então, para mim, óbvio, o Fluminense é o atual campeão, é favorito a passar nesse grupo. Mas eu acho um dos grupos mais difíceis aqui dos times brasileiros. Talvez o segundo ou terceiro ali. Mais difícil por quê? Eu, pelo menos, divido os adversários brasileiros da Libertadores em algumas categorias. Existem, para mim, os times tradicionais, os times grandes dentro dos seus países, que costumam ser muito chatos de jogar fora de casa, estádio lotado, atmosfera, enfim, mas que não tem um primor técnico muito grande, mas são times muito tradicionais no continente sul-americano, mas mesmo não tendo essa técnica toda nem perto do futebol de bola jogada do que os times brasileiros, tem aqueles times que são bem fracos tecnicamente, mas que têm altitude, por exemplo, ao seu favor. No caso, os times da Bolívia, principalmente lá na altitude de La Paz, Quito também, é um jogo bem difícil de jogar lá. Então, esses times que, quando descem aqui para o nível do mar, costumam sempre tomar goleadas, mas os jogos lá costumam ser muito chatos devido à grande altitude. E tem os times que são fracos tecnicamente e não têm altitude a seu favor, que aí tem que ganhar dentro e tem que ganhar fora de casa. Eu acho que, assim, todos os brasileiros, tá? Todos devem e têm que ganhar os 3 jogos dentro de casa e fazer os 9 pontos. Para mim, não ganhou dentro de casa é um tropeço nessa conjuntura dos grupos. Então, eu imagino que todos os brasileiros devem ganhar os jogos em casa. Os jogos fora de casa contra esses times que eu falei mais tradicionais, de camisa muito pesada fora de casa, dá para você dar uma tropeçada, empatar um joguinho aqui, atmosfera, estádio lotado, enfim, time tradicional do outro lado também tendo que ganhar, da mesma forma que os brasileiros têm que ganhar os seus jogos dentro de casa para se classificar. Esses times tradicionais, né, times grandes, também têm que ganhar seus jogos fora de casa, então normal os seus brasileiros darem uma tropeçada lá. Esses times fracos com altitude também muito difícil de jogar lá, The Strongest, Bolívar, enfim, a gente viu como está sendo complicado, os times brasileiros estão indo lá e estão perdendo jogos. O próprio Fluminense, atual campeão, perdeu pro The Strongest lá na temporada passada. Então também é aceitável um tropeço, um empatezinho ali, vitória é lucro, mas se empatar ou perder não tem dificuldade nenhuma. E esses times que são mais fracos, assim, não tem altitude, tem que bater em casa e tem que ganhar fora de casa também, tem que fazer os 6 pontos contra esses times, que provavelmente serão o saco de pancada dos grupos. E, cara, pra mim, esse grupo do Fluminense são 3 times que eu acho muito difícil jogar fora de casa. Como eu falei, pra mim o Fluminense vai ganhar os 3 jogos em casa tranquilo, como todos os outros brasileiros devem e tem que fazer, 9 pontos. Mas esses jogos fora de casa do Fluminense, que pra mim é o diferencial da Libertadores, é quanto você pontua na fase de grupos fora de casa, são 3 jogos muito difíceis. Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo são 3 times muito grandes nos seus países, são times de muita torcida, muita tradição. O Fluminense vai enfrentar uma atmosfera complicada para jogar fora de casa, estádio cheio, times pressionados a ganhar também, porque esses times não entram na Libertadores para brincar. Então acho que todos os brasileiros vão enfrentar jogos assim um pouquinho chatos, mas eu acho que o Fluminense vai pegar os 3 jogos chatos fora de casa. Eu acho que a maioria dos times não vai ter essa dificuldade, tem geralmente um time ali que deve ser mais tranquilo no jogo fora de casa, e o Fluminense vai enfrentar 3 adversários fortes fora de casa, e isso pode pesar um pouco. Eu acho que o Fluminense ganha ali, deve ganhar um jogo fora de casa, talvez contra o Alianza Lima, que é um time mais fraco do Campeonato Peruano. Mas contra Cerro Porteño e Colo-Colo já vejo um jogo um pouco mais difícil, um pouco mais de dificuldade, e não me surpreenderia vendo o Fluminense tropeçar aí, talvez empatando ou perdendo o jogo. Mas deve passar tranquilamente, deve passar em primeiro, só não acho que seja tão fácil como todo mundo está tratando esse grupo A, que é o grupo do Fluminense. No grupo B, grupo do São Paulo, que tem o Barcelona de Guayaquil, que é um time que muita gente está tratando como o pior Barcelona desses últimos anos. O Barcelona que chegou 2 vezes à semifinal da Libertadores, 2019, 2021, se eu não me engano, né? Acho que é isso, por aí. Chegou 2 vezes às semifinais da Libertadores. E o time de agora, o elenco de agora, tem alguns remanescentes desse super Barcelona aí que vem fazendo sucesso na América do Sul, como o Damian Dias, meia ali experiente, camisa 10. O Mário Pineda, também lateral, que chegou a se transferir para o Fluminense, não dando certo e voltou para lá, também tá no elenco. Gabriel Cortez também jogou no Botafogo. Enfim, alguns nomes conhecidos aí nesse time do Barcelona, mas jogadores, muitos falam lá que é o pior, o técnico não tá mais conseguindo extrair a mesma coisa. É um Barcelona que jogadores, né, que fizeram história lá já estão com a idade mais avançada e meio que não houve essa renovação de elenco. Então o Barcelona que chega bem fragilizado para essa edição da Libertadores, é só o 11º colocado no Campeonato Equatoriano, apesar de ter sido vice-campeão em 2023. O Tajeres de Matias Galarza, ex-Vasco, Gustavo Bou, ex-Defensa e Justiça, que andou fazendo gol no Palmeiras aí em Recopa, em final de Recopa, e o Nahuel Bustos, jogador do São Paulo,
ex-jogador de São Paulo, né, perdão, que tá aí no grupo City também, chegou a ser contratado pelo City, enfim, alguns nomes aí do Tajeres, que atualmente é o vice-líder do grupo A da Copa da Liga, porque o Campeonato Argentino é dividido em duas competições principais, né? Além da Copa da Argentina, que equivale à Copa do Brasil daqui, tem a Copa da Liga, que é um torneio de pontos corridos em 2 grupos, onde depois tem um mata-mata. Tipo, os primeiros classificados, não sei se são 4, se enfrentam no mata-mata depois, né? E tem a Liga mesmo, que é o campeonato de pontos corridos normal, como a gente conhece, 100% pontos corridos. Essa Copa da Liga é pontos corridos, depois existe o mata-mata, como eu falei, dividido em grupo A e grupo B. O Tajeres é o vice-líder do grupo A nessa edição. Ano passado ficou em 9º no campeonato, mas foi vice-líder do campeonato argentino, que foi vencido pelo River Plate, que é essa liga 100% de pontos corridos. O Tajeres foi o vice-campeão e foi onde ganhou sua vaga na Libertadores. E o Cobresal é atual vice-líder, foi vice-líder, vice-campeão na temporada passada, o time na temporada 2023. Tem o Leonardo Valencia aí, jogador do Botafogo, pequenininho, né? Cobrava falta muito bem, o torcedor do Botafogo vai lembrar muito bem, tá jogando no Cobresal, mas atualmente é o lanterna do campeonato chileno. Depois da boa campanha, o Cobresal que é um time praticamente inexpressivo lá no Chile, depois de uma boa campanha, né, de vice-campeonato do ano passado, o time todo se desfez, muitos jogadores foram vendidos, e não houve essa renovação à altura também do elenco, então é um time que tá bem fragilizado, tá na lanterna do campeonato nessa temporada. Enfim, eu acho um grupo tranquilo do São Paulo, o que mais poderia oferecer algum tipo de resistência, que é o Barcelona, que é, né, um time grande, tradicional, vem numa péssima fase. O Cobresal é um dos times que eu falei que dá para bater em casa e bater fora de casa. O Barcelona também, como eu falei, é um dos piores aí dos últimos anos. O Tajeres, time argentino, sempre chato, mas também não é aquele time super tradicional de Libertadores. Então acho o grupo do São Paulo bem tranquilo. Dá para ganhar uns 2 joguinhos fora de casa aqui, contra o Tajeres, de repente, contra o Barcelona, enfim, e ganhar todos no Morumbi. Apesar do São Paulo não viver uma boa fase, o Carpini tá lá meio balançando, a torcida não tá muito convencida. Acho que o São Paulo vai passar com tranquilidade. Eu acho que é um dos brasileiros que se deu melhor na fase de grupos com esse sorteio. Passando pro grupo C, que é o grupo do Grêmio, pra mim também complicado esse grupo do Grêmio aqui, menos que o do Fluminense, eu acho, mas um dos mais complicados. Tem o Estudiantes, tetracampeão de Libertadores, o Enzo Pérez, tá lá, aquele River Plate, jogador ex-River Plate, é o atual 7º colocado no grupo B dessa Copa da Liga que eu expliquei há pouco tempo. Já perdeu a Supercopa da Argentina pro River Plate nessa temporada, porque, como eu falei, o River Plate ganhou o campeonato lá de pontos corridos, que é o campeonato argentino normal, e o Estudiantes foi o campeão da Copa da Argentina, que é a nossa Copa do Brasil daqui. Já teve a Supercopa lá, o River Plate ganhou do Estudiantes nessa Supercopa. Enfim, foi um time que acabou em 5º nesse campeonato argentino no ano passado. Time muito tradicional, muito difícil de jogar lá, campeão recentemente, muita tradição na Libertadores, 4 vezes campeão. Apesar de não estar jogando um futebol exuberante, é um time que vem de um título na temporada passada, um título importante no mata-mata. É um time tetracampeão de Libertadores, tá empolgado. Enfim, um jogo muito complicado pro Grêmio, fora de casa. O The Strongest, 3.500 metros de altitude lá em La Paz. Curiosidade, jogador Angulo, ex-jogador do Santos, joga no The Strongest atualmente. Na temporada, são 6 jogos do The Strongest, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas dentro do cenário boliviano, e o The Strongest é o atual campeão boliviano de 2023. Como eu falei, um time muito fraco tecnicamente, deve vir aqui no Rio Grande do Sul e apanhar jogo pro Grêmio golear, deve perder todos fora de casa, mas lá na altitude a parada é diferente. La Paz, 3.500 metros, a bola numa velocidade bizarra, assim. Inclusive a estreia do Grêmio, né, esse jogo, se eu não me engano, é o primeiro jogo do Grêmio da fase de grupos, então deve ser muito complicado. Já são 2 jogos complicados para o Grêmio fora de casa. E o Huachipato é o atual campeão do Chile e o atual 10º colocado nessa temporada. Não deve ter muitos problemas o Grêmio aqui, deve ganhar o jogo fora de casa e em casa também, mas como eu falei, no mesmo caso do Fluminense, que para mim são 3 jogos muito difíceis fora de casa, o São Paulo para mim só tem um, no máximo aqui, o Tajeres ou o Barcelona. Para mim o São Paulo acho que não tem nenhum jogo assim também muito complicado. Mas o Grêmio, 2 jogos bastante complicados contra Estudiantes e The Strongest fora de casa. 2 jogos que os brasileiros costumam não voltar com resultados muito positivos. E o Grêmio vai ter que fazer muito do seu mando de campo aqui para tentar passar. Mas, como eu falei, deve ganhar os 3 em casa, deve bater no Huachipato fora de casa também, fazer 12 pontos. E aí arrumar um empatezinho, administrar
E os outros times também devem se embolar ali no grupo. O Grêmio deve passar em primeiro. No grupo D, grupo do Botafogo, que pra mim foi o grande vencedor desse sorteio. Não por ter o grupo mais fácil, mas principalmente por ter... É o único time brasileiro que estava no pote 4. Podia cair no grupo de qualquer brasileiro ou no grupo do River Plate. O Botafogo tinha uma possibilidade de não cair no grupo de nenhum brasileiro, nem do River Plate, e o Botafogo conseguiu essa proeza, essa sorte aí, né, de cair no grupo com a LDU, Júnior Barranquilla e Universitário. Não é um grupo fácil, como eu falei, também são adversários tradicionais, são adversários grandes, são todos atuais campeões dos seus países, mas dentro do cenário, né, de que o Botafogo poderia cair no grupo, todos os times brasileiros, eu acho, praticamente estão acima do Botafogo atualmente. Então já seria time melhores. Eu acho que todas essas equipes estão pelo menos abaixo ou no mesmo nível do Botafogo. Pra mim, abaixo, tá? Mas se você quiser considerar que estão no mesmo nível, pelo menos não tem nenhum time melhor do que o Botafogo no grupo, o que seria muito provável tendo o River Plate ou os outros brasileiros. Então o Botafogo se deu muito bem no sorteio. A LDU chegou como campeão da Copa Sul-Americana. Perdeu a Recopa já, né, Sul-Americana pro Fluminense. Tem altitude lá de Quito também, mas é o atual campeão. Mas na temporada é o 5º colocado do campeonato equatoriano. Sinceramente, é um time que não me empolgou muito no jogo contra o Fluminense. Era o primeiro jogo da temporada, o time tava voltando de férias, muito tempo sem jogar, mas não vi muito futebol nesse time da LDU. O Botafogo, inclusive, jogou lá ano passado com um time misto, quase reserva pela Copa Sul-Americana, e empatou lá 0-0, empatou aqui no Engenhão também, inclusive. Eu acho um adversário acessível. A altitude, claro, atrapalha muito, realmente. Não é a altitude de La Paz, mas a altitude de Quito também, a velocidade da bola muda. A gente viu no jogo contra o Fluminense como eles arriscam muito chutes de fora da área. Mas não acho que deva oferecer muito trabalho assim pro Botafogo. Como eu falei, ano passado o Botafogo foi lá com um time misto, quase reserva, e conseguiu não perder os jogos lá. O Júnior Barranquilla, de Carlos Bacca, ex-Milan, Cantillo, ex-Corinthians, e Ceará, ex-Atlético Mineiro, atual 6º colocado do campeonato colombiano, perdeu já a Supercopa dessa temporada pro Milionários, né? É o atual campeão lá do campeonato colombiano, e tem a altitude lá de Barranquilla também, que não é lá essas coisas, mas ela existe. É um time também que costuma ter uma atmosfera muito boa lá nos jogos lá fora de casa, costuma ter estádio sempre cheio, mas não é um time com primor técnico, assim, não deve assustar muito o time do Botafogo. E o Universitário, detalhe, observação importante, treinado pelo Fabian Bustos, ex-treinador do Santos, né? É o atual vice-líder do campeonato peruano e o atual campeão. Então, assim, panorama pra mim do Botafogo, tá? Como eu falei, ganhar os 3 jogos em casa e fora de casa. Vai enfrentar estádios cheios, são times que vêm de títulos, né? São times tradicionais dentro de seus países também, mas falando tecnicamente de bola, assim, claro, a altitude lá de Barranquilla e da LDU, que não são das maiores também, pode pesar, mas deve ganhar, imagino eu, do Universitário fora de casa também. E deve dar pra buscar 2 empatezinhos aqui. Eu acho que o Botafogo passa em primeiro. Se deu muito bem no sorteio pra mim, o time do Botafogo, tá? No grupo E, que é o grupo do Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. O Flamengo pegou 3 times aqui bem fracos tecnicamente também, mas existe, como eu falei, o Bolívar, por exemplo, joga numa altitude muito grande. O Atlético Paranaense foi eliminado da Libertadores lá ano passado pelo time do Bolívar. Tem alguns brasileiros no time, o que é um pouco curioso, jogando lá na Bolívia. E tem Patito Rodrigues, ex-jogador do Santos, jogou com o Neymar no Santos lá em 2012. Tá lá no time do Bolívar. Na temporada são 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá bem na temporada. É o atual campeão da Copa da Bolívia e vice-campeão do Campeonato Boliviano de 2023. Eu acho que desses times lá da Bolívia é o melhor time disparado, faz parte aí do grupo City, né? Desse grande projeto aí, dessa gama de clubes. É um time que interessante, tem alguns nomes, né? Como eu falei, alguns jogadores brasileiros, tá bem na temporada, domina lá o futebol boliviano. E, cara, é um jogo que pode complicar aqui pro Flamengo. Como eu falei, o Atlético Paranaense foi lá e foi eliminado em casa na temporada passada, na Libertadores. É um time que faz fazer... É desse que joga uma atitude muito grande, como é o caso do The Strongest, por exemplo, do Potosí. É um dos poucos times, o Jorge Wilstermann também, enfim, o Aurora, que o Botafogo enfrentou na pré-Libertadores, é um dos poucos times que tem uma certa qualidade técnica em cima do Bolívar, e talvez complique para o Flamengo aqui no Maracanã. Eu acho que vai ser passeio, mas talvez complique um pouco o jogo lá na altitude. O Milionários tem uma pequena altitude também lá da Colômbia, atual 9º colocado do Campeonato Colombiano. Como eu falei, ganhou a Supercopa em cima do Júnior Barranquilla já esse ano, chega com uma moral de título, e foi vice-campeão da Copa da Colômbia na temporada 2023. É um time, assim,
chega motivado, é um time também que tem uma certa torcida lá na Colômbia, talvez um estádio cheio, uma atmosfera complicada que o Flamengo vai enfrentar, mas tecnicamente assim, nada demais. E o Palestino, preciso nem falar, né? Tirou a Portuguesa da Venezuela, o Nacional do Paraguai, né, para Libertadores. Esse jogo contra o Nacional já foi uma surpresa. Assim, o Palestino não era favorito. É o atual terceiro colocado do Campeonato Chileno e foi quarto colocado na temporada 2023. Então, o panorama para mim do Flamengo é o seguinte, tá? Atropelar todos eles no Maracanã, tranquilo, como tem feito, forma beleza. Bolívar, dá pra dar uma tropeçada lá, vai por causa da atitude, complicado. Não é um time totalmente bobo assim pra jogar lá. Milionários e Palestino, acho que o Flamengo vai ganhar fora de casa. Então, na minha conta aí, 15 pontos. Perder pro Bolívar, vai, faz 15 pontos. Acho que o Flamengo, além de ter o melhor elenco da América do Sul, melhor time, melhor treinador, eu acho que pegou um grupo também bem acessível ali junto com o São Paulo. Tranquilo pro Flamengo passar em primeiro, sem sustos. Grupo F, grupo do Palmeiras, que dessa vez pegou um grupo um pouquinho mais difícil. Muita gente brinca aí com essa questão do pacto aí do Abel, que pega sempre grupos muito fáceis. Pegou um grupo um pouquinho mais difícil do Fluminense. Del Valle, que ainda tá lá com o Sornosa, ex-Fluminense, ex-Corinthians, ainda joga lá. É o vice-líder do campeonato equatoriano, o Del Valle. Tá invicto na temporada, são 3 vitórias e 3 empates até então em 6 jogos. Foi vice-campeão ano passado. E é um time que vem se acostumando a jogar Libertadores, tem todo um projeto aí. Não tem mais aquele timaço como a gente se acostumou a ver. É um time muito jovem, tá sempre se renovando. Foca bastante em vender jogadores, né, o Independente Del Valle. Mas é um time que tá acostumado a jogar Libertadores. Talvez tenha uma altitudezinha também, né? Lá em Quito, né, se eu não me engano, que o Del Valle joga. Então pode complicar um pouco pro Palmeiras. Em casa deve ganhar tranquilo, mas deve passar um sufoquinho lá na altitude. O São Lourenço, um time tradicional também, treinado pelo Insua, treinador que oferece muitos memes, um treinador muito agitado, muito estressado ali na beira do campo. Tem o Nahuel Barrios, aquele jogador baixinho, tem 1,57 m, jogou muita bola contra o São Paulo na Sul-Americana do ano passado. E o Carlos Sanches, aquele volante colombiano de Europa, de West Ham, de Premier League, de La Liga, de Fiorentina, na Itália, enfim, tá com quase seus 40 anos aí, tá jogando lá no São Lourenço. É o atual nono colocado no grupo B da Copa da Liga lá na Argentina. Foi oitavo no ano passado e foi terceiro na Liga Argentina, terceiro colocado na temporada de 2023 do São Lourenço. Costuma, né, jogar Libertadores também, é um time tradicional, costuma ter estádio cheio, o Palmeiras vai enfrentar uma atmosfera complicada lá. Na bola, obviamente o Palmeiras é muito mais time, o que pode atrapalhar é essa camisa, essa tradição do São Lourenço, com uma torcida muito participativa, mas na bola, obviamente, o Palmeiras é mais time, mas é um joguinho que pode se complicar lá na Argentina, fora de casa. E o Liverpool do Uruguai, que, pelo amor de Deus, é o 12º colocado no Campeonato Uruguaio, não ganhou nenhum jogo até agora, já foi eliminado da Copa do Uruguai pelo Peñarol, apesar de ter ganho a Supercopa contra o Defensor esse ano, porque é o atual campeão uruguaio, o Liverpool. Conseguiu seu primeiro título em 2023, disputou a Supercopa, ganhou contra o Defensor, né, mas já caiu lá na Copa do Uruguai pro Peñarol. Tá numa temporada muito ruim, o Palmeiras vai passar o carro dentro e fora de casa, na minha opinião. Então aqui o panorama geral para mim é esse. Faz 12, ganha as 3 em casa, ganha do Liverpool fora, faz 12 pontos. São Lourenço Del Valle dá pra buscar um empatezinho, talvez perder um joguinho ali ou empatar 2. O Palmeiras é muito sólido, muito bom. Então, pra mim, grupo tranquilo do Palmeiras, certo? E pra fechar o grupo G, que é o grupo do Atlético Mineiro, Peñarol, Rosário Central e Caracas. O Atlético Mineiro era o único dos brasileiros tirando o Botafogo, que veio da pré, que não tava como cabeça de chave, não tava no pote 1, tava no pote 2. E vai enfrentar um Peñarol de Diego Aguirre no comando, Matheus Babi no ataque, ex-Botafogo, ex-Goiás, ex-Atlético Paranaense, e Léo Fernandes, que estava no Fluminense na temporada passada, baixinho, canhoto, camisa 10, estão no Peñarol. É um time gigantesco, de muita camisa, muito, enfim, não precisa nem falar da tradição do Peñarol na Libertadores, é líder do Campeonato Uruguaio, tá na semifinal da Copa do Uruguai, foi vice-campeão na temporada passada. A gente se acostumou a ver nos últimos anos o Peñarol, o Nacional, mas falando aqui especificamente do Peñarol, não fazia boas campanhas na Libertadores, ter times muito limitados, times muito fracos, mas é um Peñarol que parece estar melhorando, um Diego Aguirre que sabe montar uma defesa, sabe montar uma retranquinha ali, tá liderando o campeonato, tá na semifinal da Copa, um time que chega embalado para tentar tirar essa impressão que tem deixado aí nas últimas temporadas. Eu acho que é um time que a gente vai ver um Peñarol, o melhor Peñarol aí dos últimos anos, certo?
das últimas edições da Libertadores e pode encrencar bastante o jogo pro Galo, principalmente fora de casa. Um Rosário Central. Se liga nas peças, hein? Abel Hernandes, ex-Inter, ex-Fluminense, e Jonathan Gomes, ex-São Paulo, ex-CSA, estão jogando no Rosário Central. É o atual terceiro colocado do Grupo A, lá na Copa da Liga. Perdeu a Supercopa desse ano, né, pro River. E é o atual campeão da Copa da Liga. Como eu falei, a Copa da Liga, né, expliquei aqui mais cedo. É o atual campeão, é o Rosário Central. E é o oitavo colocado, foi o oitavo colocado no campeonato da temporada passada. Então, o Rosário Central é um time que não é muito tradicional lá na Argentina. Tem feito bons trabalhos, é um time que vem melhorando tecnicamente nas últimas temporadas, mas não é um time muito tradicional. Acho que o Galo não vai ter muitos problemas em jogando em casa. Fora de casa talvez complique, mais pela bola do que pela atmosfera, né? O Galo trocou de treinador agora, tá com o Milito, a gente não sabe muito bem, não tem muita essa certeza de como o Atlético Mineiro vai jogar. É um jogo, pra mim, muito igual, esse jogo fora de casa. Contra o Rosário Central, mas não é um time tradicional, um time que vai encher estádio, que vai fazer uma pressão absurda. Eu acho que tem como competir mais na bola do que qualquer outra coisa, mas eu acho que até lá o Galo já vai ter se acertado, né, e deve conseguir ganhar esse jogo fora de casa. E o Caracas tem o goleiro Farinhas, né, goleiro que saiu muito promissor do Milionários, foi pro Lens da França, goleiro da seleção venezuelana, tá lá no Caracas, é um bom goleiro. Até onde eu acompanhei a carreira dele, era um bom goleiro, um goleiro muito promissor, tá lá no Caracas, é o 11º colocado do campeonato venezuelano e foi vice-campeão na temporada passada. Acho que o Atlético não vai ter muitos problemas aqui também enfrentando o Caracas, deve ganhar jogo fora de casa. Então, pra mim, jogo complicado, pra mim o Atlético perde pro Peñarol fora, vai, empata aí contra o Rosário Central e ganha do Caracas. Então, 9, 10, 11, 12... 13 pontos aí pro Atlético Mineiro nesse grupo, deve passar em primeiro tranquilamente. Vou fazer rapidamente aqui para fechar o vídeo uma projeção de pontos dos times brasileiros, né? Fluminense, para mim, ganha as 3 em casa, 9. Ganha do Alianza Lima também fora de casa, vai a 12. Empata um joguinho aqui fora de casa, 13 pontos pro Fluminense. São Paulo, para mim, 9, 10, 12. São Paulo vai para 15 pontos aí, tá? O São Paulo vem para fazer 15 pontos nesse grupo, para mim um grupo bem tranquilo, deve perder apenas um joguinho fora de casa aí, vai para 15, 16 pontos o São Paulo, para mim é isso. O Grêmio, vamos lá, 9 pontos aqui, bagado às 4, vai a 12, 13 pontos para mim pro Grêmio, tá? 12, 13 pontos o Grêmio, assim como eu falei, a projeção do Fluminense para mim é essa, então eu vou ficar com 12, 13 pontos aí pro Grêmio, assim como pro Fluminense. São Paulo pra mim vem pra 15 e 16. O Botafogo, cara, 9, tô botando 9 pontos pra todos os brasileiros, como eu falei, todos devem ganhar em casa. Cara, o Botafogo vai ganhar um joguinho fora de casa, 12. Acho que o Botafogo, eu vou ficar no meio termo, tá? Nem 12, nem 15, como eu falei pro São Paulo, nem 12 como pro Fluminense. Acho que o Botafogo vai ficar ali nos 13, 14 pontos. Deve ganhar um jogo fora de casa aqui, vai a 12. E empatar mais uns 2 aqui, 13, 14, talvez ganhe, talvez perca, eu vou ficar nessa média aí, entre o Fluminense, Grêmio e o São Paulo. Pra mim, o Flamengo vem pra também atropelar, vai fazer 9 pontos em casa, 12 contra o Palestino, ganha do Milionários também, 15. Cara, o Flamengo vem pra 16 pontos aí, por aí, tá? Acho que talvez o jogo mais difícil pra mim do Flamengo aqui é o jogo fora de casa contra o Bolívar, por causa da altitude. Mas eu acho que o Flamengo vem pra 16 pontos aí, por aí. 15, 16 pontos. O Flamengo também vem pra arrebentar, assim como o São Paulo. No grupo F, que é o grupo do Palmeiras, 9, acho que ganha do Liverpool também vai a 12. Ganha do São Lourenço, acho que eu boto o Palmeiras aí junto com o São Paulo, vai. Também acho que vem pra 14, 15 pontos o Palmeiras, tranquilo. E o Atlético Mineiro, acho que ganha do Caracas também fora de casa, vai a 12. Perde pro Peñarol, empata com o Rosário, vai 13 pontos. Acho que é isso. Então, fechando aqui pra mim, os mais beneficiados nesse sorteio. Vamos botar em prateleira só pra gente fechar o vídeo, tá quase 30 minutos. Pra mim, os times que estão no grupo mais fácil e vai passar mais tranquilo. Pra mim, São Paulo e Flamengo. Numa prateleira um pouco abaixo, eu boto Botafogo e Palmeiras. E mais abaixo ainda, eu boto o Fluminense, o Grêmio e o Atlético Mineiro. O outro grupo, sem grupo de brasileiros, para mim o River Plate vai passar. Vamos ter um River Plate nacional, jogaço, camisas de muito pesadas. Vai ser interessante de assistir. Mas
não interessa muito aqui pra gente, por não ter brasileiros. Talvez no mata-mata a gente fale sobre esses times, certo? Rapaziada, eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, peço perdão aí, mas quis trazer uma análise detalhada aí pra vocês, com curiosidades, com informação também. Espero que vocês curtam, que vocês me deem essa moral aí. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião aqui embaixo. Qual grupo você acha mais difícil, qual você acha mais fácil? Falei besteira, não falei, você concorda comigo? Quem você acha que é o favorito a ganhar a Libertadores? Vai começar a Libertadores, deixa a sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Segue minha página lá no Instagram, Fino da Bola, compartilha com geral, manda essa previsão. Salva esse vídeo para depois você vir me gastar se eu falei tudo errado, se der tudo errado. Obviamente a gente vai ter algumas zebras, isso aqui é apenas uma previsão, mas a gente tenta, baseado, né, no que a gente viu até agora na temporada. Salva esse vídeo para você vir aqui me zoar depois, manda pro seu amigo, manda pro sacaneando o rival, certo? E é isso. Tamo junto, rapaziada, obrigado pela moral, aquela moral de sempre. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.